nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixe enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou, tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou, tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Todo mundo, pois eu sei, eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Amém? Graças a Deus. Glória ao Senhor. Quantas vezes, passamos por problemas. Amém. Boa noite. A paz do Senhor para todos que estão em casa, que estão agora nos acompanhando neste nosso culto de ensino. E quero iniciar este culto com oração, louvando ao Senhor pelo esse dia, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pelo privilégio de estar aqui e estar com os irmãos. Que o Senhor possa se fazer presente entre nós e falar aos nossos corações. Pai de amor, eu te engrandeço, exalto o teu santo nome pelas tuas misericórdias que não têm fim. Tua palavra é verdadeira, tua palavra é maravilhosa, tua palavra nos ensina a verdade. Por isso, ó Deus, eu quero, diante do Senhor, na tua presença, colocar este culto, ó Deus. Esta mensagem também queria ministrar aqui para os irmãos que venha falar
de forma profunda ao coração de cada um. Seja o Senhor que fale, a Deus, e não eu, mas que o Teu Espírito Santo age em mim como realmente este ensino. Que na dependência do Teu Espírito Santo eu possa viver. E que todas as situações eu possa entregar ao Senhor, assim como cada um dos Teus servos que estão em casa, que estão ouvindo, que possam, ó Deus, ser tocados no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor por esse dia, pela sua bondade e misericórdia. E nós vamos então continuar estudando a palavra do Senhor. Quero convidar você aí que está com a sua Bíblia aberta em Gálatas, capítulo 5. Hoje nós vamos concluir o capítulo 5. Hoje nós vamos falar de um contraste na vida do cristão. O cristão vive em contraste, ele vive em luta, ele vive realmente na total dependência do Espírito Santo, mas ele vive um atrito muito sério, ele passa por dificuldades, por provas, e é exatamente isso que nós vamos meditar nessa noite. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, que nos diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Há uma anedota, que é uma pequena história que se conta a respeito de um homem que ele colocava cães para brigarem. Era como aqui no Brasil é mais comum briga de galo, somente aqui, acho que na região. Antigamente havia muito isso, o pessoal punha um galo para brigar com outro, fazendo aquela rinha, né, como se fosse ali um tatame, um hexágono, um octógono, aliás, onde as pessoas, né, se degladiam. Então havia essa disputa de animais, era cachorros, cães, que eles colocavam ali para brigar uns com outros e faziam apostas. E uma certa vez um jovem estava ali assistindo aquelas lutas e via que o homem estava ganhando muito dinheiro com aquilo, e sempre tinha algumas pessoas ali que ele começou a observar que ganhavam dinheiro também. Então ele se aproximou do dono daqueles cães e começou a conversar com ele, fazer amizade, até que conquistou a sua confiança, e ele então aprendeu o segredo daquele homem. Aquele homem colocava os cães para brigar, ele tinha vários cães para brigar, para lutar um com o outro, e então ele perguntou como que ele fazia para ganhar dinheiro. Ele falou que tinha pessoas que trabalhavam com ele, eram pessoas que ficavam ali ao redor, que apostavam, como se nem o conhecesse, mas ele já sabia o resultado, sabia qual era o cão que iria ganhar aquela luta, qual era o cachorro que iria vencer aquela luta, então apostavam e depois eles dividiam o dinheiro.
Aí o jovem curioso perguntou, mas como que eles sabiam qual era o cão? Aí ele falava assim, é porque eu dizia para eles. Mas ele falou assim, mas como que você sabia que o cão iria vencer? Ele é simples. Durante a semana, eu pegava os meus cães ali e alimentava bem um. Deixava ele bem alimentado, fortalecido, com água, andava com ele e ficava forte, porque durante a semana ele foi bem alimentado, foi bem cuidado, foi protegido e recebia todos os recursos para que ele, então, no final de semana ele estivesse forte. O outro ficava trancado, comia o básico para não morrer de fome e também bebia o básico. E aí ele passava muita dificuldade. Então, no final da semana, um estava bem fraco e o outro estava bem forte. E aí era fácil. Ele colocava o forte para lutar com o fraco e, obviamente, o forte ganhava. Então, esse jovem aprendeu dessa forma que esse homem ganhava dinheiro dessa forma, né? Colocando um para lutar com o outro, mas sempre sabendo quem iria ganhar. E quem ganhava, sempre o mais forte. E por que eu estou contando essa história? Porque essa história, ela vamos dizer assim, serve de ilustração para as nossas vidas. Claro que é uma ilustração grosseira, não é bem assim que existe, né? Nós não somos como cães e tudo mais, mas dá para a gente entender, ter uma ideia. Porque o que Paulo, né, vai apresentar aqui é exatamente um conflito, uma guerra entre a carne, ou seja, o nosso próprio eu, o nosso próprio ser, e o Espírito que vive em nós, o Espírito Santo que vive em nossas vidas. E nós, então, somos seres, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram recebidos pelo Senhor, que foram transformados pelo Senhor, de fato, eles têm um Espírito em suas vidas. Mas Paulo diz assim, por isso ele começa dizendo, digo, porém, andai no Espírito, ou seja, no poder do Espírito, na capacitação do Espírito, na força do Espírito Santo, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por quê? Porque em nós existe uma guerra. A gente vem estudando Gálatas desde o seu início. A gente sabe que Paulo escreveu a carta às Gálatas exatamente porque os Gálatas estavam sendo assediados pelos religiosos, pelos legalistas, queriam forçar aos cristãos Gálatas, aos cristãos gentios de Gálatas, a andarem em conformidade com as regras que eles mesmos ensinavam. Esses homens ensinavam que eles deveriam ser circuncidados, deveriam guardar leis ritualísticas, etc. Mas Paulo vem insistindo com eles que eles não podem desprezar o Evangelho de Cristo, que eles precisam completamente se lançarem em Cristo. E como Paulo escreve lá no capítulo 2, inclusive segundo muitos estudiosos, é o versículo-chave de Gálatas 2:20, um versículo muito conhecido, começando no 19, né? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. De fato, vamos dizer que o resumo todo da carta de Paulo às Gálatas seria isso. Você não pode mais viver para si mesmo. Quando nós queremos nos justificar pelas leis, quando nós queremos lutar com as nossas próprias forças para vencer, nós só vamos fazer aquilo que não agrada a Deus. Ou seja, nós temos que morrer para nós mesmos, morrer para a lei, morrer para o pecado, para viver para Deus e viver na total dependência de Cristo. Por isso Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É isso que Paulo vai dizer, então ele vai trazer um contraste. E aqui Paulo vai estar trazendo um contraste maravilhoso. É o contraste entre aqueles que, por causa das suas obras, por causa do seu esforço, só fazem aquilo que desagrada a Deus. Olha que interessante. Paulo diz assim, porque a carne milita contra o espírito, ou seja, o nosso ser, o eu, luta contra o espírito que está em nós. Nós temos o espírito. Este conflito não existe naquele que não é cristão. Aquele que não é cristão, que não tem o Espírito Santo, ele não tem esse tipo de luta. Ele vive de acordo como Paulo escreve na carta aos Efésios, no capítulo 2, andando segundo o curso deste mundo, andando segundo a vontade da carne e andando segundo o príncipe das potestades do ar. Ou seja, ele anda segundo o curso do mundo, da carne e do diabo. Ele não se preocupa em agradar a Deus. Ele só se preocupa em agradar a si mesmo. Ele vive de acordo com seus próprios interesses. Mas o cristão, ele sim, tem uma guerra.
Existe uma guerra dentro dele, porque ele tem um Espírito Santo, mas esse Espírito Santo habita ainda dentro de uma carne enferma, de um ser enfermo que ainda existe, né? Como diz o Martinho Lutero, dizia, justo e peccatore, ou seja, justo e pecador. Eu sou justo porque Cristo morreu na cruz por mim e me justificou. E pela fé eu creio e sou justo diante de Deus. Entretanto, eu sou pecador. E eu preciso lutar para vencer. Então, de fato, o cristão ele não tem uma vida fácil porque ele tem que caminhar. Ele tem que caminhar para agradar a Deus. E olha o que ele diz. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos. De fato, o espírito é uma coisa e a carne é outra. São opostos. Os desejos da carne são diferentes do desejo do Espírito Santo, que quer o melhor para nós. Eles são opostos porque entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, ou seja, o Espírito Santo coloca em nosso coração o desejo de agradar a Deus. Como Paulo também fala sobre essa guerra lá em Romanos capítulo 7, quando ele fala, o que eu quero fazer, isso não faço. O que eu não quero fazer, isso faço. Então existe essa guerra, de fato, entre o cristão. Mas olha o versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob lei. O que ele está dizendo? Que nós não precisamos de leis, de regras humanas, nos forçando a fazer a vontade de Deus, porque o Espírito Santo vai nos levar a fazer a vontade de Deus, não por regras humanas, não por obrigação, mas por amor e pelo poder do Espírito Santo. É isso, isso é muito simples. E aí Paulo agora vai contrastar, e olha que interessante o contraste. Ele vai apresentar aqueles que vivem no poder do seu próprio esforço, no poder da carne, aqueles que querem, por seu próprio esforço, viver uma vida religiosa, de leis e regras, eles vão acabar praticando as obras da carne. E ele diz, olha, as obras da carne são conhecidas. O que são essas obras? Prostituição, que é a imoralidade sexual, a fornicação. Inclusive, Paulo fala isso num contexto em que a imoralidade sexual é muito grande. Quer dizer, nem era tida como imoralidade sexual. O mundo grego e romano daquela época, às vezes a gente se escandaliza com as coisas de hoje, mas o mundo naquela época era diferente, não era diferente de hoje, não era diferente de hoje, talvez muito parecido, talvez até pior em algumas situações, porque era muito perdoável, até na verdade aceitável, até mesmo algo vantajoso as pessoas viverem de qualquer maneira. Aliás, as sociedades elas corriam o risco de se destruírem, porque elas viviam, e segundo os estudiosos, inclusive da história, da sociologia, que o cristianismo, uma das coisas que mais interferiu na vida social das pessoas, das culturas, é exatamente isso, a imoralidade, que era muito comum. As pessoas viam, se prostituíam de qualquer maneira. E era aceitável e até mesmo algo como normal e até essencial à vida cotidiana. Mas aí Paulo, claro, baseado na palavra do Senhor, ensina isso. E esses gentios que não conheciam a lei agora deveriam viver diferente, porque a prostituição, a lascívia, né, é obra da carne. Né? Então, ele vai dizer algumas, aqui nós temos 4 classes de pecados da carne. Primeiro, esses 3 primeiros são morais em relação ao sexo. A prostituição, que é a fornicação, a impureza, que é a impureza moral, a impureza da mente, a impureza, que essa palavra, inclusive, ela tem origem de uma figura, na figura de uma ferida, né, que está impulsa, isso é algo sujo, impuro, imundo. Essa é a ideia de uma mente impura, de pensamentos impuros, de atitudes impuras, inclusive. E a lascívia, que é aquele desejo desenfreado. Sabe, a lascívia é quando a pessoa tem aquele desejo desenfreado dos seus prazeres, que ela já não se preocupa mais com nenhum tipo não se preocupa mais com nenhum tipo de censura de ninguém. Ele faz e age da maneira que ele quiser, ele não está preocupado. Então, são essas 3 primeiras obras da carne que se referem ao problema da imoralidade sexual. Depois ele vem falando de outro grupo, que é a idolatria e feitiçaria. Ou seja, idolatria todos sabem, é quando você deixa de adorar a Deus para adorar um ídolo. E este ídolo pode ser um ídolo de madeira, pode ser também uma pessoa, ou pode ser o dinheiro, pode ser o poder, pode ser tantas outras coisas, inclusive você mesmo. Uma pessoa que adora a si mesma é uma pessoa extremamente egocêntrica, que adora a si mesma. E nós temos esse risco,
porque isso é obra da carne, quando a pessoa quer fazer algo de acordo com a sua própria vontade. Além disso, a feitiçaria, o termo feitiçaria lá, que era farmaqueia, né, de onde vem o termo farmácia, na verdade está ligado à ideia de fazer remédio, fazer poções. Naquela época era aquelas pessoas que faziam poções muitas vezes maléficas. Então a ideia é a feitiçaria, a coisa ruim, coisa da má religião, da maldade. Então está ligado a isso. Essas práticas estão associadas a obras da carne, alguém que vive de acordo com a sua própria vontade. E ele vem com um terceiro grupo, e esse terceiro grupo é interessante, que é o maior de todos, e que fala dos relacionamentos quebrados, os problemas de relacionamento. Que são vários: inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. É a terceira classe de pecados aqui, é terrível, que trata dos relacionamentos humanos, e olha como eles são terríveis. Primeiro, inimizades, né? Intrigas entre pessoas, você não ter amizade com ninguém, você romper com a amizade, você deixar de amar o próximo, isso é inimizade. Porfias são aquelas rixas terríveis, aquelas competições terríveis, brigas de ego que as pessoas praticam. Ciúmes que são ciúmes assim, que começa aquele desejo de querer ser maior do que o outro, ciúme de querer vencer o outro, e o ciúme terrível. O ciúme pode ser maligno, o ciúme pode até matar, infelizmente mata, assim como também a inveja, que é um outro sentimento que é mais no final, que é o último que aparece, né? A inveja é um dos sentimentos mais terríveis que existem. Pessoas que têm inveja do outro, não só de ter o que o outro tem, mas muitas vezes se sente mal pelo outro estar bem. E algumas pessoas, infelizmente, são tão invejosas que ela fica feliz pelo fato do outro cair, não importa nem se ela depois vai substituir. Por exemplo, a pessoa tem inveja de um outro no seu cargo, no cargo dele, desejando até ter o cargo do outro. Talvez ele não consiga o cargo, mas só o fato do outro perder o cargo, ele já fica feliz. Infelizmente, esse é o problema da inveja. Mas existem outros, por exemplo, iras, que é aquela raiva de explosão que acontece muitas vezes, aquela explosão que leva à guerra, que leva a pessoa a magoar o outro, fazer o outro sofrer, fazer o outro realmente a ter ataques de ira, podem trazer problemas muito sérios. Discórdias, que são realmente assim, um relacionamento que é quebrado por discórdias, que de fato se trata de separações, discórdias por causa de assuntos. Às vezes um assunto que leva a pessoa a discordar do outro, e simplesmente, em vez de tratar esse assunto assim com tranquilidade, não, leva para o lado ruim, para o lado mau. Dissensões, que são separações, e facções, parece muito parecido, mas na verdade dissensões são as separações, as brigas, as rixas, que se afastam do outro, mas as facções, elas são cristalizadas, é como aquelas dissensões que se tornam partido. Eu sou do A e do B, aí um começa a xingar o outro, tratar o outro, mas não quero mais nada contigo, e se afasta totalmente. Eu sou desse lado, você é desse, e acabou. E às vezes nós temos visto isso muito hoje, né? Hoje em dia, infelizmente, isso é tão comum, somente nas redes sociais a gente tem visto isso. Mas tudo isso o quê? Obras da carne. Além das invejas que eu falei, né? Que é o último. E por último, o último grupo de pecados que Paulo vai falar das bebedices, obviamente desse vício terrível, que destrói vidas, que separa famílias, que escraviza seres humanos num vício horrível, que causa dependência, e infelizmente muitos caíram nisso. Tudo obras da carne, porque pessoas que querem viver de acordo com a sua própria vontade, fazer aquilo que quer, e acabam caindo nisso. E por último, glutonarias, em outras versões diz orgias, né, que é o pecado. Esse termo orgia, né, que é um termo que veio lá comum, era na verdade um grupo de pessoas que adoravam, que faziam festa, que iam atrás de pessoas e se reuniam e faziam reuniões e bacanais, né? Eram festas de devoção a Baco, o deus do vinho, e ali eles praticavam todo tipo por isso que algumas versões trazem glutonaria, eles comiam, bebiam, assim desesperadamente, exageradamente, praticavam todo tipo de moralidade. Então essas orgias eram terríveis, e tudo isso obra o quê? Obras da carne. Paulo, inclusive, vai dizer que isso é tão terrível que ele disse: a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É muito claro.
Pessoas que vivem nessa vida, que vivem na dependência da sua própria carne, que vivem agindo de acordo com seus próprios interesses, e aí acabam que não produzindo aquilo que realmente deve produzir, não fazem aquilo que agrada a Deus, mas ao contrário, praticam as obras da carne, produzem aquilo que realmente os afasta cada vez mais de Deus, porque o pecado gera a morte, e a morte é a separação de Deus, infelizmente. Mas aí agora Paulo vem com um contraste, né? Esse contraste maravilhoso que se refere a este fruto. Olha só, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Interessante que ele apresenta 15 vícios, 15 frutos, obras da carne, 15, uma lista de 15, mas do Espírito é um fruto só. Um fruto, como se fosse um fruto, como alguém disse, como se fosse um fruto, que fosse um cacho de uva com 9 qualidades deste fruto, né? Para alguns, na verdade, o que Paulo está trazendo aqui na verdade, tudo se refere ao amor. Né? Tudo é parte do amor. A alegria faz parte do amor, a longanimidade, a benignidade, tudo faz parte do amor. Mas ele começa com o amor. E a palavra que ele vai usar para amor aqui não é a palavra comum para amor no Novo Testamento. Existem várias palavras, né? 3 pelo menos no Novo Testamento, mas aqui ele vai usar aqui é ágape, que é o amor perfeito, que é o amor de Deus, que ele é amor que quando Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, é essa palavra que vai usar, ágape. Ele não vai usar filos, né, que vem de filosofia, que vem de Filadélfia, né, amor entre irmãos. Não é esse amor, sentimento, é o amor verdadeiro, o amor mais puro, é o amor. Então o fruto do Espírito é o amor. O amor por quê? Porque não gera no ser humano, ele gera em Deus primeiramente, depois vem para nós, é o amor de Deus. Então o ágape é a alegria, né, que hará, o termo grego é hará, alegria, essa alegria é uma alegria que não é essa alegria comum, não é a alegria do vinho, não é a alegria da festa, não é a alegria das boas notícias, não é a alegria de uma animação, de um jogo, não que essas alegrias aí sejam totalmente condenadas, não, mas a alegria que Paulo está falando aqui é a alegria perfeita, é a alegria que ela é incondicional, é aquela alegria que quando ele escreve aos Filipenses, né? Capítulo 4 ele diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. É a alegria do feliz, né? Do bem-aventurado, como Jesus diz, bem-aventurado, o Macários, o alegre, aquela pessoa que é alegre, independente das circunstâncias, porque a alegria dele está no Senhor, é a alegria de estar em Deus. A paz aqui, ela, eirene, é muito mais do que apenas paz ou falta de guerra, ausência de guerra, tranquilidade. Essa paz aqui é o equivalente grego ao shalom, né, do hebraico. Shalom, em grego, eirene, que é um estado de espírito, de completude, é algo muito mais profundo, é uma paz que excede todo entendimento, como ele fala em Filipenses também, a paz de Deus que excede todo entendimento. Tudo isso é fruto do Espírito, é fruto de alguém que vive na dependência do Espírito, alguém que não vive mais para si mesmo, como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o que ele herda do Senhor é a paz com Deus e a paz de Deus também, isso é fruto do Espírito. Longanimidade, essa palavra é maravilhosa. Longanimidade dá a ideia de quê? De uma paciência longa, até o termo longanimidade, é uma paciência que vai além da paciência, é aquela paciência do tipo paciência de Deus, né? Como interessante que o William Barclay fala, se Deus fosse como homem, ele já teria julgado os homens, né? Se ele fosse como um de nós, ele já teria perdido a paciência, mas Deus é tão longânimo que ele, sabe, tem uma paciência com os seres humanos que falham, que fracassam, que erram, ou seja, ele tem paciência comigo e com você. Nós erramos constantemente, falhamos constantemente, mas Deus é longânimo. E é esse fruto do Espírito, a longanimidade, que nós precisamos experimentar e só podemos experimentar no poder do Espírito. Sermos longânimos. Olha como é interessante, a longanimidade, ela é tão maravilhosa, é tão especial, porque ela pode nos proteger. Às vezes nós ficamos irados,
nos enraivecemos e ficamos irritados, mas se nós formos longânimos, a gente evita muitas querelas, muitas brigas, muitos rancores, muitos problemas. Até mesmo pode ser a diferença entre a vida e a morte, uma confusão no trânsito, você ser longânimo ali, você pode falar, como a palavra do Senhor nos orienta, né? Em Provérbios, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, ser longânimo é algo maravilhoso, é um fruto do Espírito. Benignidade. Tem benignidade e bondade, são muito parecidas, mas a benignidade é mais ou menos como se fosse, para explicar melhor, é você ser bem, agir com benignidade para o outro, é ser bom no sentido de ser bom para o outro passivamente, não fazer mal, não atacar, ser bom, ser benigno, não fazer nada de ruim. E bondade é mais ativo, é você ser bom no sentido de ajudar, de socorrer, de abençoar. Né? Até tem uma ilustração aqui interessante que é o William Barclay que traz, ou é Hendricks que fala isso, que é como se fosse assim, Jesus, quando ele foi no templo e agiu ali com dureza com aqueles homens, ele estava sendo bom, porque ele estava corrigindo para o bem deles, mas ele estava agindo com bondade. Mas para com a mulher que foi surpreendida em adultério, ele foi benigno, ele não agiu com dureza. Então ele foi, vamos dizer, é como Paulo, né, quando ele fala que nós devemos ser benigno, quando ele usa lá que devemos também, naquele texto que nós acabamos de falar, né, alegrai-vos no Senhor, não estejais ansiosos, mas a nossa moderação tem que ser conhecida diante dos homens, é esse no sentido de ser benigno, de ser misericordioso, muito misericordioso. Essa é a ideia. Então, benignidade é mais passivo e bondade ativo, você fazer bem. Fidelidade, a palavra pistis lá, que é fé, de fato significa fé, mas no contexto, né, que vem logo depois de bondade e benignidade, deve ser traduzido como fidelidade, no sentido de nós sermos fiéis. Sermos fiéis ao Senhor, de não negarmos ao Senhor, de não fugirmos do Senhor. E isso também do poder do Espírito Santo, fidelidade. Mansidão. Mansidão, uma qualidade muito profunda, muito importante e que veio de Jesus. Né? Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus também bem-aventurado os mansos, porque darão até a qualidade de um cristão, ser manso. Ser manso não é ser acomodado. Né? Quando eu estou falando sobre Sermão do Monte, eu explico isso, não é ser acomodado, não é você ficar quieto ali e não mexer com ninguém. Ser manso não é você não ser irado, ou seja, você não praticar as obras da carne, de ira, de violência, mas ao contrário, ser manso e saber reagir diante das dificuldades. E por último, domínio próprio. Interessante o domínio próprio, né? Contrastando com todas as obras da carne, né? Ciúmes, iras, discórdias. Quando a gente age com obras da carne, agindo de acordo com a nossa carne, a gente faz tanta coisa errada, mas quando nós temos o poder do Espírito Santo, o agir, o fruto do Espírito Santo, nós temos o domínio próprio. É interessante que apesar da palavra dizer domínio próprio, esse domínio próprio do eu não é uma força humana, não é uma capacidade humana, é um exercício do tipo como os ascetas, né, que eram eu esqueci, os sofistas. Não eram sofistas, não, perdão. Eram outros filósofos que eles eram bem ascetas, né? Praticavam ascetismo e eles acreditavam que a luta, eles lutavam, treinavam seu próprio espírito para agir com domínio próprio, mas não é esse tipo de domínio próprio, aquela busca, né, pela sua própria, vencer os seus dificuldades, não, aqui é no poder do Espírito Santo. Aliás, tudo é no poder do Espírito Santo. E é aqui que nós vamos entender o contraste. Paulo está dizendo, falando a respeito das pessoas que vivem para si, querem agradar a Deus por sua própria força, pelo seu próprio esforço, querem andar segundo normas, regras, com as leis nas mãos, querendo fazer tudo certinho no seu próprio esforço. O que vai acontecer é que ele vai só praticar as obras da carne, ele não vai conseguir, e não vai ter força, porque o ser humano é caído, e então ele vai praticar as obras da carne, ele vai cair. Sabe? Quando a pessoa é extremamente legalista, extremamente dura, extremamente fechada e segue regras e está sempre condenando, geralmente essas pessoas condenam a prostituição, mas tem a prostituição no coração. Condenam a impureza, mas o seu coração é impuro. Condenam a lascívia, mas são lascivos. Morrem de ciúme, inveja, mas escondem isso. Por quê? Porque estão praticando um próprio esforço humano. E Paulo, o que ele vai dizer aqui?
é totalmente contrário. É, na verdade, você depender do Espírito. Como você é dependente do Espírito, você se entrega ao Senhor, morre para si mesmo, aí sim o Espírito vai gerar o fruto. Olha o que Paulo diz: contra estas coisas não há lei. Não existe lei. Você não precisa de regras para seguir essas coisas, você precisa do Espírito Santo em sua vida, do poder do Espírito Santo para governar. E ele vai dizer assim, versículo 24: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Olha aí, para que Paulo queria se deixar ainda mais claro para os Gálatas. Os que são de Cristo, eles crucificaram. Lembra que eu falei? Nós precisamos morrer para nós mesmos. Por isso que Paulo disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Crucificaram a carne, ou seja, entregaram para Deus. Você, eu não consigo, eu não sei, eu entrego ao Senhor. Então, crucificar é você morrer para si mesmo. É como Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não luta pelos seus próprios interesses. Tome a cada dia a sua cruz, ou seja, morra. Não queira fazer aquilo que você deseja, mas entregue ao Senhor. Descanse no Senhor, morra para si mesmo. Não é fácil. Nós precisamos da capacidade de Deus para isso, tá? Até mesmo para morrer para nós mesmos. Mas nós precisamos crucificar a nossa carne, ou seja, nossos próprios desejos, as suas paixões e concupiscências. Sabe? Não é fácil não, a gente luta diariamente contra as nossas... Por isso que é só lá na glória que nós vamos ser perfeitos. Só lá na glória que nós vamos ver a vida perfeita de santidade. Porque nós lutamos contra nós mesmos, nossas paixões. Nós somos seres humanos cheios de paixões e concupiscências que elas vêm querendo, lutando conosco todos os dias. Mas Paulo diz, versículo 25, se vivemos no Espírito, ou seja, se é o Espírito que nos deu vida, se é o Espírito que nos levou à vida e não a lei, mas o Espírito que nos deu vida, andemos também no Espírito. Em outras palavras, se nós começamos no Espírito, né, ele diz, vocês começaram no Espírito. Ele escreve lá aos Gálatas, vocês começaram bem, lá no capítulo 3 ele vai falar sobre isso. Vocês começaram bem. Vocês começaram bem, vocês começaram no Espírito. Nós começamos no Espírito. Nós começamos no Espírito, devemos terminar, concluir no Espírito. Em outras palavras, foi o Espírito Santo que nos transformou. Foi o Espírito Santo que nos levou a conhecer a Deus. Foi o Espírito Santo que nos deu a vida eterna. Foi Ele que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse: eu vos darei o Espírito Consolador. Ele vos convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Paulo diz: ninguém poderá confessar que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 3. Portanto, se o Espírito Santo não transformar a vida do ser humano, ele não pode agradar a Deus. Então, quem começa no Espírito, porque é transformado pelo Espírito, deve andar no Espírito. Você não pode andar segundo a carne se você foi transformado pelo Espírito. É isso que Paulo está dizendo. Ande no Espírito, na poder do Espírito, na dependência do Espírito. Não ande por sua própria força. Nós não podemos andar. Concluindo, ele diz: não nos deixemos possuir de vanglória, ou seja, de orgulho, vanglória, orgulho, soberba, achar que somos bons, que somos melhores. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Como? No poder do Espírito. Não existe outro. Por isso que Paulo, é interessante, quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele vai mostrando claramente que viver de acordo com regras humanas não nos salva. Não é por meio da justiça. Ninguém será justificado mediante a lei. Paulo vai dizer isso claramente. Nós devemos simplesmente confiar na graça do Senhor Jesus Cristo. Aí as pessoas perguntam, mas isso não é perigoso? Porque se você fala que é pela graça, na dependência de Cristo, você não tem que fazer nada, você não tem que agir de forma... Então você vai levar as pessoas a pecarem. Não, de forma alguma. Aqui Paulo vai mostrar de forma prática como é que isso funciona. Nós só podemos reconhecer que Cristo é o Senhor pelo Espírito Santo. E só o Espírito Santo, vivendo em nossas vidas, diariamente, pode transformar e nos dar o fruto. Então, portanto, o que agrada a Deus? É a feitiçaria, a miséria, as iras, discórdias? Não, obviamente que não, todos nós sabemos. Então, a obra humana, interessante quando o profeta diz, porque as nossas justiças não passam de trapo de imundícia. Nós somos como imundo, porque as obras humanas, desejo, querer fazer as coisas, na verdade, só nos leva
a agradar a nós mesmos e aquilo que não agrada a Deus. Mas o que agrada a Deus é o quê? Amor, alegria, é paz, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É uma vida de santidade assim. E ela só é possível como fruto do Espírito. Portanto, nós temos que ter uma comunhão profunda com Deus. Para sermos santos, nós não precisamos de regrinhas. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Comunhão com o Espírito Santo. Às vezes o cristão, eu vou buscar o Espírito Santo para ele me dar poder, para ter dons de cura, dons de ensino. Essas coisas são boas. Deus nos dá realmente dons. Ele disse, deu dons aos homens. Ele chamou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pessoas para ensinarem, pessoas para ter dons, de vários tipos de dons, para poder realmente servir no reino dele. Mas o que mais importante talvez para nós, que a gente deveria ter o desejo mesmo, é ter o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito que nos santifica, que leva-nos a ter uma vida assim, de amor, benignidade, bondade, de amar o próximo, socorrer o próximo. Não é uma atitude humana, é uma atitude do poder do Espírito Santo. E é exatamente isso que vai nos mostrar. Como nós podemos? Lembra daquela ilustração que eu falei lá no início? Quando nós alimentamos a nossa carne, como aquele homem fazia para ter um cachorro que vencia, ele alimentava bem durante a semana e ele sempre ganhava. Então, se nós alimentarmos a nossa carne, passarmos o dia inteiro só assistindo porcaria, lendo porcaria, falando porcaria, ouvindo, ocupando a nossa mente com coisas ruins, denegrindo a vida do outro, somente assistindo coisas que não agradam a Deus e imoralidades, claro, nós vamos alimentando cada vez mais a nossa carne e vamos cada vez mais fortalecendo a nossa carne mortal, o nosso pecado, o nosso erro. Mas se nós nos aproximarmos de Deus e passarmos mais tempos também de oração, leitura da palavra de Deus, comunhão, buscar realmente nos alimentar, nos encher do Espírito Santo, como Paulo fala lá em Efésios, né? Não vos embriagueis no vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos, ou sejam cheios do Espírito Santo, salmodiando entre vós com hinos e cânticos espirituais, vos submetendo uns aos outros, seja no culto, na adoração, na leitura da palavra de Deus. É assim que nós alimentamos o Espírito. E aí, de fato, o Espírito Santo será muito mais forte o agir do Espírito em nossas vidas. E, de fato, quem vencerá essa guerra será o homem espiritual. Então, o que nós podemos fazer? Depender de Deus. Buscar comunhão profunda com Deus para que o Espírito Santo nos dê do seu fruto maravilhoso. Fruto que nos faz cada vez mais agradá-lo, tendo esse fruto em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe e que fortaleça as nossas vidas e nos capacite a enfrentar todas as lutas que estamos enfrentando agora no poder do Espírito Santo, sendo cheios do fruto do Espírito Santo, amando, sendo benigno para com o próximo, sendo longânimo, para que nós não venhamos brigar, discutir, ter confusões na nossa família, no nosso lar, no nosso emprego, né? Vivendo a paz, verdadeira paz e transmitindo tudo isso ao próximo. Alegria, paz, amor, principalmente aqueles que necessitam. Pai de amor, nós te louvamos mais uma vez e engrandecemos teu santo nome. Pedimos que o teu Espírito Santo continue a dominar os nossos corações e a nos transformar e nos encher do teu fruto, Pai. Que o teu Espírito Santo possa mover as nossas vidas. E nós possamos fazer aquilo que agrada a ti, Pai, e não a nós mesmos. Que nós não venhamos andar de acordo com a carne e com os desejos do nosso coração, mas na dependência e no poder do teu Santo Espírito, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Pedimos ao Senhor que nos encha cada dia mais com o teu Espírito Santo para vivermos para ti, em nome de Jesus.